Bom, boa tarde a todos e todas. É com enorme satisfação que eu dou início a mais uma atividade do Grupo Tempo, Memória e Pertencimento, vinculado ao IEA da USP. Hoje à tarde nós contamos com a presença do professor Guilherme Gallegos Felipe, da Universidade Federal de Santa Maria, e com os comentadores Márcio Luiz Fernandes e Dalton Sala. Antes de passar a palavra para o Guilherme, eu farei uma breve apresentação dos seus currículos, tanto do currículo do nosso convidado, quanto do currículo dos comentadores, mas eu não poderia deixar de fazer um pequeno comentário antes de passar a palavra, né, e fazer, de fato, o protocolo de apresentação dos nossos convidados na tarde de hoje. Tá? Então, eu queria agradecer enormemente, né, o aceite do professor Guilherme de estar conosco. Nós estamos aí realizando uma série de atividades que discutem aquilo que nós denominamos de indígenas de papel, e também a possibilidade de explorar as fontes coloniais sob outras perspectivas, que não as perspectivas mais tradicionais, aquelas que a historiografia tem consagrado ao longo dos anos. E eu também gostaria muito de, antes de passar a palavra, né, também ao Guilherme, fazer menção a dois eventos, dois acontecimentos importantes da semana que passou. Uma foi a eleição do Ailton Krenak para a Academia Brasileira de Letras, né, um pensador indígena, um filósofo, um ambientalista, que realmente marca de forma bastante importante, de forma significativa, um momento bastante tenso, né, e que se vem desdobrando em função do marco temporal, né, que a gente tem presenciado esse debate, que é um debate nas instâncias ainda governamentais, né, mas também o posicionamento das comunidades nativas em relação à possibilidade de aprovação desse marco temporal, né? Então, acho que, sem dúvida, esse é um momento bastante representativo, né, por tudo aquilo que também o Ailton Krenak nos legou pela sua produção. Ele próprio não é um escritor, né? Ele é um pensador que recolhe, né, muito boa parte das suas reflexões foram pautadas na história oral ou na oralidade dos povos nativos, né, e que foram reunidas em entrevistas, palestras que ele proferiu já ao longo da sua trajetória, né? E um outro grande momento foi um evento que ocorreu em Porto Alegre, no dia 4 de outubro, à noite. Nós tivemos uma palestra bastante representativa também das discussões acerca das populações nativas e do seu conhecimento, dos seus saberes, que foi a palestra proferida pelo antropólogo e arqueólogo David Wengrow. Né? E ele se propôs, nesse evento chamado Fronteiras do Pensamento, que ocorreu no Teatro da Unicinos Porto Alegre, né, ele se propôs a acabar com o clichê de que os povos tidos como mais primitivos viviam em estado de inocência até o surgimento da agricultura. E também a refletir, né, a promover a reflexão sobre os impactos da perspectiva ocidental na narrativa da história da humanidade. E eu coletei uma passagem de uma entrevista que ele concedeu às 00h de domingo passado, em que ele afirma: estas sociedades tidas como mais primitivas eram mais livres e mais experimentais do que nós. Achar que todas as descobertas importantes para a civilização moderna aconteceram apenas na Europa, como parte de uma herança única da Grécia Antiga, não faz mais sentido e não é correto. Né? E para contribuir com essas reflexões sobre o pensamento nativo, sobre o que era, de fato, uma sociedade tida como primitiva, a partir dos
das contribuições mais recentes de antropólogos, arqueólogos, historiadores, que nós contamos hoje com a presença, então, do professor Guilherme Calheiros Felipe, da Universidade Federal de Santa Maria, e cuja fala se intitula Tempo e Memória no Cosmocentrismo Indígena. Uma passagem da ementa de divulgação da atividade diz o seguinte: os saberes tidos como tradicionais, comumente associados às populações indígenas, possuem suas formas próprias de interação e engajamento com o meio e com os seres a ele associados, mantendo-se a uma distância do pensamento moderno, que não é apenas de ordem técnica ou empírica, mas epistemológica. Achei importante reforçar, porque vem ao encontro exatamente dessas discussões que tanto o Krenak quanto o professor, o arqueólogo David Grenoff, fazem sobre as percepções sobre as sociedades tidas como primitivas. Então, eu vou passar a leitura agora de algumas breves informações dos currículos dos nossos convidados, e eu começo pelo professor Guilherme. Ele é professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria, como eu já mencionei, e também do mestrado profissional em ensino de História, o Prof. História, da mesma universidade. Possui graduação em licenciatura em História pela PUC do Rio Grande do Sul, mestrado em História pela mesma instituição e doutorado em História pela Unicinos. Tem experiência na área de História da América Colonial, História Moderna, Teoria e Metodologia em História. Tem como foco de pesquisa História e Etnohistória Indígena. Recebeu o Prêmio CAPES de Tese de 2014, com a tese intitulada A Cosmologia Construída de Fora, a relação com o outro como forma de produção social entre os grupos chaquenhos no século XVIII. Atualmente, ele desenvolve o projeto de pesquisa Circulação de Saberes e Transferência Cultural entre Índios e Missionários nas Missões Chaquenho-Platinas, séculos XVII e XVIII. Dentre as informações que eu recolhi do professor Márcio Luiz Fernandes, eu passo, então, a fazer referência também à sua formação e à sua especialidade em termos de temas que vem desenvolvendo. Professor adjunto no programa de pós-graduação em Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pós-doutor em Psicologia pela Universidade de São Paulo, possui graduação em Teologia, graduação em Filosofia, mestrado em Psicologia e em Teologia Fundamental. Doutorado em Psicologia pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor na PUC do Paraná e no Estúdio Teológico de Curitiba. Tem experiência na área de Teologia Fundamental, atuando principalmente nos seguintes temas: Teologia e Psicologia, História e Memória, Teologia e Arte, Questões de Método e Teologia. Atua como professor visitante no Instituto de Psicologia da USP e é membro do grupo de pesquisa Tempo, Memória e Pertencimento do Instituto de Estudos Avançados da USP. O professor Dalton Sala. O professor Dalton possui graduação em Artes Plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado, mestrado em Artes pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciência da Informação pela mesma universidade. Tem experiência na área de artes, com ênfase em História da Arte Colonial Brasileira e Patrimônio Cultural. É também membro do grupo de pesquisa Tempo, Memória e Pertencimento do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Então, eu passo a palavra agora. Um minutinho, só uma palavrinha. Pois não, Eu terminei um pós-doutorado agora em dezembro na Universidade de Trás-os-Montes, em Portugal, justamente sobre arte rupestre. E o meu filme, que vocês já viram, ou pelo menos parte de vocês já viram, ficou pronto, o filme sobre a arte, sabe, sobre a Serra da Capivara. Então, a isso se acrescenta
esse novo dado, não é, a arte rupestre, que eu acho muito importante para a compreensão das culturas indígenas. Obrigado. Perfeito. Não, agradeço a complementação. Eu busquei a informação no seu currículo Lattes. É que ainda Então, não está, entende? É ser atualizado. sim, sim, sim. Mas eu acho importante informar É isso. também, acho que ao pessoal que está nos assistindo, a quem eu faço aí, então, também um agradecimento por estarem participando conosco de mais uma atividade do grupo Tempo, Memória e Pertencimento. Então, eu passo imediatamente a palavra ao professor Guilherme, lembrando, né, que a sua fala tem como título Tempo e Memória no Cosmocentrismo Indígena. Então, professor Guilherme, a palavra é sua. Nós temos aí em torno de 1 hora para fazer a sua apresentação, né? Na sequência, então, eu vou abrir a palavra, passar a palavra, né, para o professor Márcio, o professor Dalton Sala, e também a palavra àqueles que estão nos assistindo e que podem fazer suas perguntas através do e-mail, podem encaminhar os seus questionamentos, comentários, né? Estabelecer aí um diálogo com o nosso convidado através do e-mail iearesponde@usp.br. Tá? Então, IEA responde tudo junto, @USP.br. Eu farei a leitura das questões que forem, os comentários que forem encaminhados ao professor Guilherme. Tá? A palavra é sua, professor Guilherme. Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiro eu quero agradecer o convite e a oportunidade de poder falar um pouco sobre as pesquisas que eu tenho feito, as leituras e conversar um pouco sobre esses assuntos que acabam sendo bastante importantes e cada vez mais respeitados, eu acho, por uma bibliografia que, inclusive, que sai do mundo acadêmico, né? Como já citado pela professora Eliane, que falou do autor do livro O Despertar de Tudo, né? Que é um livro que foi um best-seller aqui no Brasil, pelo menos, e lá fora também, e que eu acho que aproximou um pouco mais os leitores comuns, né? As pessoas não acadêmicas, a um tipo de pensamento, a um tipo de forma de pensar as sociedades ditas primitivas ou primevas, um pouco fora da caixinha, né? Um pouco fora daquele guia muito normativo, eurocêntrico, né? Que inclusive é um dos tópicos que eu vou tentar abordar aqui na minha fala. Tá? Então, agradeço muito o convite, eu vou colocar a minha apresentação agora para a gente começar a conversar. Tá? E, bom, a ideia, então, da minha fala de hoje, que surge já há um tempo, né? Esse convite já está disposto já faz alguns meses, é justamente trazer aqui algumas inquietações que eu tive ou que eu tenho em relação à discussão dessas populações, a discussão sobre essas populações nativas, obviamente partindo de uma abordagem histórica, porque essa é a minha formação, eu sou um historiador antes de tudo, e eu gostaria então né, sempre me inquietou a forma como a cultura nativa ou cultura não moderna, as populações indígenas foram sendo, enfim, discutidas ou são discutidas de forma muito genérica no mundo acadêmico, principalmente, né? E primeira questão que eu acho que eu tenho que posicionar aqui são alguns apontamentos relativos a como eu trabalho, como eu faço a minha investigação, como eu faço as minhas pesquisas, né? Para chegar nos pontos que eu tenho como mais importantes para serem discutidos e analisados, né? Então, como eu já falei, a primeira questão é que a minha análise ela é uma análise histórica, ainda que eu parta muito de teoria e conceitos da antropologia, e por isso eu coloco ali como um ponto fundamental a etnohistória. Eu não sei até que ponto etnohistória é um termo que já está em desuso, ou já não é mais, enfim, tão interessante a ser utilizado, mas eu acho que cabe, né, ainda há um fôlego para esse termo, justamente porque ele deixa uma possibilidade de se demonstrar que a análise
que, pelo menos, né, que eu estou fazendo, e pautada em outros autores, ela não é apenas a partir de questionamentos sobre a história dessas populações, né? Mas parte relativamente importante dessas análises também se debruça sobre a importância que as relações que esses povos tinham entre eles, independente da presença ou não dos colonizadores ou das pessoas não indígenas, né? No contato, no avanço colonial, por exemplo. Tendo em vista que a maior parte da documentação histórica que eu analiso, ela é uma documentação colonial, eu vou até o século XVIII, né? Principalmente o século XVIII. Então, ela é uma documentação fundamentalmente colonial e ressaltar que é uma investigação, que é uma pesquisa de abordagem etnohistórica, ela deixa dito, né, de certa forma, que a preocupação ela não é uma preocupação apenas no que diz respeito ao contato com os invasores, né, ou com os colonizadores. E diz respeito também, ou muito mais, das relações configuradas por essas próprias populações antes da chegada dos invasores, antes da chegada dos colonizadores, ou até posteriormente chegada desses colonizadores, mas a forma como essas populações reformulam significados, símbolos, né, ou até aspectos relacionais quando se dá a presença desses estrangeiros, né? E a etnohistória também é interessante porque ela deixa também, de uma certa forma, dito que, inevitavelmente, acaba um dos métodos utilizados nessas investigações, e eu falo, de fato, das minhas pesquisas, é através de uma abordagem do que a gente chama de projeção etnográfica, né? Ou seja, a análise e interpretação dessa documentação colonial a partir também de dados etnográficos de sociedades contemporâneas, né? Sempre cuidando, obviamente, os anacronismos, né? Os saltos temporais que podem deturpar ou, né, desvincular essas populações aos seus contextos postos, mas a importância da projeção etnográfica, a importância desse método, está justamente no fator de que muitos elementos que dizem respeito às ressignificações ou posicionamentos que esses povos aparentemente tiveram perante o contato colonial, que está expresso de uma certa forma na documentação histórica, muitos desses traços parecem sobreviver em alguma medida ao tempo. Então, por exemplo, a análise mitológica, ela é de grande importância, ou ela toma uma grande importância, né, a análise mitológica contemporânea de povos amazônicos, por exemplo, ela soma muitos dados etnográficos e muitos dados né, de representação dessas populações sobre o mundo, quando a gente chega a alguns dados da documentação histórica que corroboram com esses dados etnográficos contemporâneos, né? Então, alguns ecos, alguns traços parecem permanecer, parecem coexistir apesar do tempo, né? Isso muito porque isso tem muito a ver com o fato de que a gente está tratando, quando nós analisamos sociedades ditas não modernas ou não ocidentais, enfim, né, ou, enfim, sociedades indígenas ou nativas, né, queiram escolher o nome que acharem mais confortável, que elas partem fundamentalmente de uma ontologia sobre o mundo distinta, ou seja, uma forma de perceber e realocar os elementos dispostos no universo de uma maneira própria, muito peculiar, que difere muito da forma como a nossa ontologia ocidental, naturalista, dispõe. E é sobre isso que eu pretendo, então, tratar na minha fala de hoje, ou seja, a potencialidade da documentação histórica, colonial, para se chegar a esses traços ontológicos que constroem uma realidade a partir da perspectiva dessas populações indígenas e que difere das percepções ontológicas desses colonizadores, mas não difere por uma distância tecnológica ou não é diferente
por uma disparidade cognitiva ou de capacidade de compreensão do mundo, mas sim porque as estruturas sobre as quais essa junção dos elementos do mundo se dão de maneira díspares e diferentes. E é nisso que eu pretendo, então, trazer aqui, né, trabalhar na fala de hoje, mostrar a potencialidade da documentação histórica para se chegar a algum desses traços e alguma dessas ideias, né? Primeira inquietação, primeira não, né? Mas as inquietações que têm mais me movido ultimamente é a percepção de que há na academia, né, inclusive em alguns textos, alguns artigos, e não só na fala geral, popular, uma confusão entre os conceitos de etnocentrismo e eurocentrismo, né? A gente sabe bem que o conceito de eurocentrismo ele é um conceito atualmente abordado já de forma muito pejorativa, né? A ideia de que a observação, a forma de se pôr no mundo que os europeus colonizadores propuseram, ela foi absolutamente gananciosa, colonialista e perdura até hoje numa formatação, né, sobre a realidade, sobre o mundo, de que tudo lhes pertenciam, né? Então, o eurocentrismo é um termo absolutamente pejorativo na medida em que ele deixa claro, ele identifica não só uma visão de mundo, como uma posição de relação com os outros, né? Uma relação de disparidade, de inferiorização do outro, né? Mas o grave problema disso tudo é quando a própria historiografia ou a academia confunde eurocentrismo com etnocentrismo, na medida em que aborda etnocentrismo como se também fosse um problema, como se houvesse a possibilidade de alguma população do mundo não partir do seu próprio ethos para compreender a realidade. Isso é impossível, né? A gente partir do pressuposto de que uma população, seja ela qual for, na Melanésia, um camponês na França do século XVII, ou um asteca em 1400, se deparando com populações diferentes, estrangeiras, ou que nunca, e não partir do seu próprio ethos, da sua própria percepção sobre o mundo para agregá-los, né, para colocá-los na sua categorização sobre esse mundo. O problema é quando esse etnocentrismo, aí sim, na prática, transforma-se em genocídio, em massacre, em colonialidade, né? Esse que seria o grande problema. Então, o primeiro ponto aqui que eu trago como discussão e inquietação é essa insistência que parece existir em alguma medida na confusão que se faz entre etnocentrismo e eurocentrismo, né? Isso, inclusive, o que me traz aqui como discussão o que me alertou a essa confusão é uma frase já bastante longínqua, né, da década de 80, do Pierre Classes, em que ele justamente diz que, olha, todas as sociedades são etnocêntricas, mas só algumas são etnocidas, né? Então, a grande importância que se tem na compreensão da diferença entre esses dois pontos, esses dois conceitos, é de que, independente da população, da sociedade que nós estivermos analisando, ela vai partir do seu próprio etnocentrismo para compreender a realidade. E o ponto que eu gostaria de tomar aqui na minha fala é justamente entender, então, as populações indígenas das terras baixas americanas, né, que se depararam com o avanço colonial. Qual é o etnocentrismo deles? Então, é a percepção de realidade que eles tiveram, que eles partiram, para compreender esse avanço colonial, essa presença do estrangeiro, essa presença do outro. E partindo desse questionamento, o que é o etnocentrismo dessas populações indígenas, que eu pretendo discutir aqui na fala de hoje. Para entender esse etnocentrismo dos outros, dessas populações indígenas, eu acho que muito válido, muito interessante que a gente parta, então,
o que é o nosso etnocentrismo antes, né? Entender o que é o nosso eurocentrismo, né? Onde nasce o eurocentrismo ocidental que vai avançar e vai colonizar a América. E ele parte de uma junção, de um conjunto ontológico que alguns autores, principalmente alguns antropólogos, têm chamado de naturalismo, na medida em que ele atribui à percepção sobre a realidade uma ideia de que o mundo, né, natural, o mundo posto, ele é um mundo dado, estável, estável na medida em que ele tem a sua própria sazonalidade, tem o seu próprio ciclo pré-configurado, né? Seja por uma entidade teológica, seja por uma entidade ecológica, não interessa a explicação e o tempo que se dê, a questão é que esse mundo está posto, esse mundo está dado, né? E a relação dos seres humanos, das pessoas em relação a esse mundo natural, é uma relação de distanciamento. É uma relação de desvencilhamento, né? Então, nós, naturalistas, ocidentais, eurocêntricos, enfim, né, temos uma ideia de que a realidade posta é um conjunto de elementos naturais que, inclusive, podem ser medidos, pesados, taxonomizados. Se a gente for na internet, a gente acha em segundos o tamanho e o diâmetro da Lua, ou seja, tudo tudo pertence a um palco, a um cenário, melhor falando, né, que pode ser medido, pode ser pesado. E o passo adiante disso é que esses elementos também podem ser tutelados, podem ser apropriados. Então, essa ideia, esse posicionamento ontológico de apropriação da natureza, apropriação das coisas, dos elementos postos, ele está em conjunto, né? Ele acaba fornecendo meios filosóficos, tecnológicos, econômicos, políticos e culturais para justificar, por exemplo, a apropriação de terras de populações indígenas, já que nós temos mais capacidade de fornecer bens e produtos com essas terras do que essas populações atrasadas que não fizeram, não avançaram tanto na produção dessas terras. Então, todo esse alinhamento de apropriações, de relação, de se pôr no mundo, ele vai estabelecendo uma forma de relação que, ironicamente, esses autores vão propor como uma ontologia de não relação, tendo em vista que ela é uma ontologia de tutelagem, uma ontologia de apropriação. Ela não é relacional na medida em que os elementos postos no mundo, eles não se relacionam. Eles passam a ser acionados, eles passam a existir na medida em que nós, humanos, acionamos, agregamos significados a eles. Ou seja, os grandes motores desse universo, dessa relação, somos nós, seres humanos, né? Somos nós, os humanos. E aqui uma distinção muito importante nessa ontologia é o que é humano e o que não é humano. Então, os animais, a flora, os fenômenos meteorológicos, eles são coisas, eles são elementos dispostos nessa realidade. Né? E os humanos, né, eles são os grandes agregadores de significado, de relações com essa natureza. O interessante é que a nossa sociedade, um dos passos que se dá atualmente na contemporaneidade é uma narrativa de ecologia, né, de ecologismo, né, de que nós temos que cuidar da natureza, nós temos que cuidar da ecologia, né, e tudo mais, no sentido de tentar aplacar um pouco, como um meia-culpa, a nossa posição de tutela de apropriadores dessa natureza tão inerte, tão morta, tão dessubjetivizada, né? E obviamente que esse discurso ecologista, obviamente, ele não deixa de partir, ele parte da mesma ideia, da mesma
da mesma proposta de tutela, de proteção que nós temos que trazer à natureza, né? Então, esse seria o ponto-chave, né, de compreensão da onde nasce esse eurocentrismo. O eurocentrismo ele é um produto desse naturalismo. O eurocentrismo que gera, não só na prática colonialista, como nas nossas visões sobre a realidade contemporânea, ele parte desse conjunto ontológico que filósofos e antropólogos têm chamado de naturalismo, né? A questão é que um ponto importante, um ponto interessante a se pensar é o conceito de percepção. Então, para sair um pouco, né, para tentar encontrar um meio de fissura, né, dessa ontologia naturalista, e partindo da ideia, então, de que há outras formas de compreensão do mundo, um antropólogo chamado Tim Ingold, né, ele traz o conceito de percepção, em que ele propõe, né, que os elementos dispostos na realidade são inúmeros, são infinitos, e que há uma possibilidade inesgotável de relações desses elementos do mundo. E a forma como a nossa percepção sobre o mundo junta, né, cola esses elementos infinitos, é o que vai dispor ontologicamente a nossa relação com esse mundo. Em outras palavras, o que o naturalismo faz, o que a nossa percepção naturalista faz, não é nada mais do que uma artificialidade de junção desses elementos dispostos. Então, por exemplo, a taxonomia de Linneu, ela é uma classificação absolutamente convencional. Ela não é a natureza em si, ela é uma categoria artificial, inventada, né, que acaba dispondo elementos, ou melhor, acaba dispondo uma formatação de relação possível de alguns elementos, né, absolutamente randômico, mas pautado em algumas análises técnicas, enfim, né, de estudos, mas que é uma possibilidade, é um conjunto de classificação possível. É apenas uma forma de categorização dos elementos possíveis, dentro de uma inesgotável possibilidade de relações. Um antropólogo, Philippe Decolat, ele vai propor o conceito de wording, né, como essas colas. Então, o mundo possível para uma sociedade, o mundo possível para um conjunto de pessoas, ele existe, ele está configurado a partir do que esse autor vai chamar de wording, né? Ou seja, esse processo de perceber o ambiente e juntar os elementos a partir das suas percepções, das suas relações com esse ambiente, das relações com o horizonte, né, disponível, das adaptações que são feitas e realizadas a partir da vivência de experiências dessas pessoas com a realidade. Isso vai gerar, né, algumas formas de compreensão dessa realidade, e o produto, né, o resultado disso, são mundos possíveis, né? São mundos vivenciados e experimentados por essas populações que, obviamente, quando do encontro colonial, quando do choque de percepções, de cosmologias distintas, há o estranhamento, né? Há o distanciamento entre essas duas ontologias, essas duas formatações de realidade, sendo que o que a gente conhece historicamente é que uma delas vai acabar tentando sobrepujar a outra, vai acabar tentando colonizar a outra, né? Partindo aqui, saindo um pouco das questões muito teóricas e indo um pouco para as questões mais práticas da documentação, e esse seria, acho que, o experimento mais interessante aqui para mostrar a potencialidade da documentação que a gente mexe, né, que a gente
lida na época colonial, que é fundamentalmente uma documentação, pelo menos falo por mim, né, uma documentação missionária, fundamentalmente, especificamente jesuítica, e ela é muito rica em detalhamentos, ainda que ela seja muito dura na produção por conta das censuras, das normativas internas da ordem religiosa. Havia uma possibilidade, né, de esses missionários trazerem alguns dados do cotidiano que eles, né, do cotidiano e da experiência que eles tinham com as populações com as quais eles conviveram e entrar em contato. E, fundamentalmente, quando a gente vai mais para o final do século XVII, e essa documentação se torna uma documentação de exílio, ou seja, uma documentação produzida por esses jesuítas já mais próximos a uma renovação cientificista do século XVIII, né, do final do século XVIII, mas também já não tão ocupados ou preocupados com as amarras da ordem, a gente vai encontrando alguns dados interessantes e que nos possibilitam entrar em contato com algumas questões do cotidiano dessas populações, né? E o interessante aqui é que esses dados eles podem ser analisados apenas de forma técnica, né? Então, como esses trechos aí que acabam corroborando um com o outro por conta de um animal em específico, a cascavel, essa serpente que aparece aí nesses 3 trechos, sendo que os 2 ali de cima são relativos a descrições a respeito dos usos que essas populações indígenas faziam da cauda dessa serpente, ou seja, que eles reduziam, né, que eles quebravam, trituravam ao pó, né, o chocalho ali a cauda dessas serpentes para usar como medicamento, né? E o outro relato, que daí não é de um padre, não é de um missionário, ele é de um agente colonial, ele é um agente administrativo, que vai, obviamente, ter lido outros relatos da mesma época que ele vai estar influenciado muito por outros relatos que ele leu e ele vai reproduzir, mas ele traz aqui um dado interessante sobre o uso dessa cauda na prática, né, como um artefato que, aos olhos, digamos assim, mais objetivistas, naturalista, seria quase um objeto fetichista, né? Uma mulher parindo com dificuldades de parir e as outras mulheres sacudindo essa cauda no ouvido dela. Isso tem traços de uma leitura absolutamente fetichista, né? Que é a leitura que, inclusive, os missionários e os colonizadores faziam muito no litoral africano, né? Quando entravam em contato com populações, por exemplo, da Angola ou da Senegâmbia, enfim, que acabavam trazendo ali muitas descrições que corroboravam com uma ideia de que eles não tinham uma religiosidade, eles tinham fetiches, né? Então esses trechos isolados, eles parecem trazer um pouco isso, essa ideia de uma superstição, uma ideia de usos fetichistas dos elementos naturais, né? E o que eu proponho aqui é uma leitura diferente, né? Uma leitura que não parta das nossas categorias, dos usos que a gente faz dos elementos naturais, tão objetivista, tão dualista, né? E comece a pensar outras possibilidades do que quer dizer esses usos que estão sendo descritos nessa documentação. E aí o que eu proponho é isso, né? É que as relações, as possibilidades inesgotáveis, os elementos trazidos por esses objetos vinculados à serpente, eles acionam memórias, acionam tratamentos para essas pessoas que difere muito daquilo que a gente espera na nossa objetividade naturalista. Ou seja, a batida e o barulho do guizo da cobra perto do ouvido de uma mulher que está parindo, ele remete, ele faz uma alusão ao som dessa cauda sendo triturada. E essa alusão, né, que remete a uma memória do uso dessa cauda como um fármaco nativo, como um fármaco tradicional, né, cria uma associação auditiva para essa mulher que, dentro ali de uma eficácia simbólica,
né, acaba tendo enfim, uma relação, né, o que a gente chamaria hoje de um gatilho, né, auditivo, lhe aproxime, então, de uma potencialidade medicinal, de uma facilitação ou de um auxílio nesse parto. Né? Então, né, tentando fugir daquela ideia muito objetivista, muito menosprezadora, né, dos usos de superstição, dos usos fetichistas desses objetos, e sim tentar encontrar que tipo de associações possíveis essas outras pessoas podem fazer esses elementos, porque eles trazem outras possibilidades relacionais, elas trazem outras possibilidades de usos, né? E aí a gente chega no conceito de animismo, né? Que seria uma ontologia muito distinta da ontologia naturalista, porque ela justamente faz isso. Ela permite que as pessoas animistas proponham relações com os seres, com as coisas da natureza, não de forma tão dissociativa como o naturalismo. Pelo contrário, ela passa a ser uma ontologia relacional na medida em que ela dispõe as pessoas, os humanos, ou seja, aqueles que acionam a perspectiva sobre o mundo, como mais um elemento de potencialidade subjetiva nessa realidade. O ser humano, as pessoas animistas, elas entendem que elas são mais um olhar, mais uma percepção sobre a realidade, e por isso não há uma ideia, não há um senso de apropriação do meio natural, não há um senso de apropriação ou de tutela, né, dessas pessoas em relação aos elementos que estão dispostos na realidade, porque a própria pessoa entende que ela é mais um desses elementos, né? Daí viria a ideia de que essa ontologia relacional ela é, acima de tudo, uma teoria sobre a sociabilidade. Acima de tudo, o animismo ele é uma teoria dos meios sociais, da sociologia desses povos. Ou seja, humanos e não humanos, seja o que for esses não humanos, alguns etnógrafos, inclusive, demonstram, através de seus trabalhos, que algumas populações, por exemplo, nas terras baixas da América, colocam, inclusive, fenômenos meteorológicos como elementos de apropriação perspectiva, né? Então, alguns fenômenos meteorológicos podem serem capacitados de uma apropriação anímica, né? Assim como, obviamente, alguns animais, fauna, flora em geral, né? Então, inclusive, alguns etnógrafos vão mais longe e propõem que, para algumas populações, inclusive uma pedra, né, ela pode dispor de uma apropriação subjetivista, dependendo do contexto que se cria por aquelas pessoas, dependendo do contexto no qual elas estão inseridas. Então, interessante aqui a ideia do animismo é que ele não é apenas uma capacitação cultural, ele não é um posicionamento tradicional ou de costume dessas populações. Pelo contrário, ele é a base ontológica de compreensão da realidade. A realidade, ela não é, ou melhor, ela nunca foi um cenário com uma natureza posta e à disposição do observador. Na verdade, o mundo natural ele é uma composição relacional. E por ser uma composição relacional, dependendo do ponto de vista que está acionado no contexto, um caçador pode ser a presa e não mais o predador, né?
trazendo um trecho-chave do Philippe Becolat. Ele escreve, né, que graças à troca permanente das aparências geradas por esses deslocamentos de perspectiva, né, de boa fé, os animais se consideram dotados dos mesmos atributos culturais que os humanos. Seus penachos são para eles coroas de pluma, sua pelagem uma roupa, seu bico uma lança ou suas garras facas. Cultivam roças, caçam, cozinham e se dedicam a rituais elaborados sob a direção de seus chefes e xamãs. Ou seja, a ideia de que o animismo providencia a essas pessoas a compreensão, e não é crença, é compreensão de que a realidade ela está disposta a partir de sociedades outras, de perspectivas outras, que vivem e convivem como os humanos, mas a partir de seus próprios corpos e das suas próprias perspectivas, né? Trazendo de novo exemplos da documentação para tentar aproximar e tentar mostrar de novo a potencialidade dessa documentação histórica. Esse trecho, por exemplo, de um padre Lozano, ele fala sobre o Ayaquá, né, que é, na verdade, ele descreve inclusive ali como um gorgorro, né, como um caruncho, a gente traduziria no português como um caruncho, né, que é um animal, é um inseto, né, que vive ali perto dos alimentos, né, só que no convívio com os índios do Chaco, ele se deu conta que muitos desses grupos indígenas, muitos desses índios justificavam ou colocavam esse inseto como provocador de doenças e enfermidades, né? Como eles sendo predadores, inclusive munidos de arco e flecha, ou seja, como predadores humanos, que eventualmente vão difundir alguma doença, alguma morte específica ocasionada por eles, né? Ou seja, é a atribuição a esse inseto, a uma atribuição humana de predador que pode provocar aí um desequilíbrio por conta aí de uma relação que ele vai estabelecer com os humanos. Então, segundo o Lozano, quando alguém caía doente, quando alguém adoecia do grupo ali do qual ele estava convivendo, esse doente poderia ter sido atingido por uma flecha desse caruncho, né, desse inseto que estava caçando ou estava, enfim, relacionando-se ali com o meio natural para ele, né, com esses humanos, ou melhor, né, com essas presas que, pela perspectiva do Lozano, são humanos e podem deixar de serem humanos na medida que vão ser presas na relação com esse inseto, né. Outro exemplo, seguindo a mesma linha da questão de doenças, é essa ideia de que a própria doença ela tem uma conotação quase que uma conotação humana, uma conotação de relação com características humanas, né? Então, tanto o Dobrzhofer, né, como o Lozano, esses padres e tantos outros, eu só peguei 2 trechos aqui, mas eles vão mostrar como, claro que sempre em descrições muito pejorativas, com muito grau de menosprezo, né, tentando mostrar uma ignorância desses povos, né, vão mostrar que para eles, eles fogem da doença como se eles estivessem fugindo de uma onça, por exemplo, né, como se eles estivessem fugindo ou se escondendo de um animal caçador, né? E claro que esses padres eles vão partir de uma perspectiva, de uma apropriação sobre o mundo em que não é possível, né, fugir dessa forma, porque a doença ela está posta, ela não é um caçador, ela não é uma subjetividade que pode lhe passar despercebido, por exemplo, uma pessoa que se esconde, né? Então esses relatos eles vão tratar, né, eles vão tratar de trazer algumas ideias que a gente pode tentar mostrar, né? A gente pode tentar interpretar como sendo isso, né? essa ontologia animista na prática, né? Ou seja, esses indígenas relatando ao missionário
que a doença ela é uma pessoa. Né? O vírus, a enfermidade é uma pessoa, é um caçador, é um predador. E que se a gente não se esconder dele ou não cuidar, ou, inclusive, como alguns relatos deixam isso bastante claro, se não colocar os nossos xamãs, né, os nossos curandeiros, para conversar com essas enfermidades, elas vão continuar nos atacando por uma questão quase que uma diplomacia cosmológica. Né? Então, o xamã ele funciona, inclusive, como isso, né? Como um diplomata, como um embaixador cosmológico, né? Que dialoga, que às vezes some. Né? Esses padres eles retratam isso, e quem vai trabalhar eventualmente com isso, inclusive, é o Levi-Strauss, né? Num artigo dele, se não me engano, é a eficácia simbólica, ele vai dizer que o xamã some, né? Numa tempestade, né? E ele está trabalhando com um grupo contemporâneo amazônico, né? E ele some, depois ele volta, porque ele teve uma reunião, ele foi numa reunião cosmológica que só ele podia participar, né, e tudo mais. Ainda continuando em exemplos que a gente pode encontrar na documentação, mas aqui falando de fenômenos meteorológicos, que eu acho que tudo fica mais interessante, colorido, né? É pensar que é a mesma situação. Né? Então, por exemplo, para alguns grupos, para diversos grupos, né, somente ali da região da bacia do Rio da Prata, do Chaco, né, e a gente encontra, e eu vou mostrar daqui a pouco isso, inclusive em algumas populações amazônicas, essa ideia de que esses fenômenos meteorológicos, eles são também elementos com os quais a gente pode entrar em relação direta. Né? Então, essa ideia de que combater uma tempestade, né, ou brigar contra um eclipse, e agora, interessante, né, daqui a alguns dias a gente vai ter um eclipse visível aqui do Brasil, né, inclusive, pensando que um eclipse lunar, enfim, ele é um fenômeno que não é natural, ele é um fenômeno relacional para esses grupos indígenas. Ou seja, ele é uma portinhola que se abre cosmológica, na qual um contexto temporal se abre, um novo contexto temporal se abre, né, no qual tem que ser ali resolvido um conflito, uma refrega, enfim, né, e aí aquilo de repente se fecha, né, e aí dá para trabalhar aqui, inclusive, com a ideia de tempo, né, esses microtempos se abrindo, né, e possibilitando novos momentos, né, de relação com esses outros. E eu trago aqui um exemplo mais interessante de um diário de um administrador. Ele não é um padre, não, desculpa, perdão, o Antônio Lapa é um padre, perdão. Né? Ele era um padre que estava intermediando um conflito entre Abipones e Mocovis no Chaco, e aí na entrada do diário dele, do dia 23/10, né, ele fala que, claro, o diário dele é escrito depois, né, mas ele fala que no dia 30 de julho de 1776, houve um eclipse, ele estava numa clareira acampando, eles estavam indo até o outro grupo para fazer uma diplomacia bem europeia, né, entre um grupo, não atacar mais o outro, e aí ele fala de um eclipse que acontece, né, e que os índios não descansaram, né, e ficaram dando bordoadas e atacando o eclipse até que o eclipse se desfez. Né. E ele vai dar essa entrada, e aqui um curioso, um parênteses apenas, é que se a gente for no site da NASA, a gente vai ver que no dia 29 de julho aconteceu de fato um eclipse visível do Chaco, né? Então esse eclipse realmente aconteceu, ele realmente foi visível ali do Chaco argentino-boliviano, né? E o grande interesse aqui é que eles estavam indo fazer, né, esse grupo estava indo fazer um acordo diplomático bem aos moldes europeus de cessar um conflito bélico entre Abipones e Mocovis, né? Mas, de repente, no meio desse processo, um outro contexto histórico ou cosmológico se abriu ali, e obviamente que o Lapa, o padre Lapa, ele não entende isso como um elemento disponível
dentro desse contexto diplomático, e ele apenas diz, né, que os índios ali ficaram como doidos, né, atacando ali o eclipse. Eu encontro na bibliografia um relato muito parecido, só que entre os Juruna, né, da professora Tânia Stolz Lima, que ela fez uma etnografia entre os Juruna, e ela vai relatar basicamente a mesma coisa, né, dizendo que durante uma tempestade na aldeia de Tubatuba, ali no Xingu, né, Mato Grossense, ela presenciou que os indígenas não pararam, eles não descansaram de atacar a tempestade até que ela se desfizesse, né? Corroborando com a ideia, então, de que esses elementos que a gente insiste em configurar como elementos naturais, dados, né, eles são, na verdade, para essas populações das terras baixas da América do Sul, são, na verdade, fenômenos relacionais. São fenômenos postos por um contexto de relação que pode ser bélico, pode ser diplomático, né? Enfim. Então, a visão, por exemplo, dessa tempestade como uma vingança, né, aos maus usos dos elementos dispostos ali e que devem ser melhor tratados, inclusive pelo embaixador, né, pelo xamã, que vai ter que agora lidar com essa questão, né. Para terminar, o último trecho que eu traria aqui, que eu acho bem interessante da documentação também, é uma apropriação daí de quando o Sanches Labrador apresenta um relógio aos Abipone, e eles dizem que esse relógio tem vida, né? Ele é um objeto com vida. Claro que o Sanches Labrador vai menosprezar essa visão, ele vai ver como, enfim, um relógio é um mecanismo de corda absolutamente técnico, muito explicado ali pelo funcionamento da engenhosidade do relógio, mas é interessante que os indígenas vão reler esse relógio como uma manifestação do que eles chamam de Latenigui, que é que a gente traduziria mal como um espírito, né? Mas na verdade é uma perspectiva com subjetividade do mundo, ou seja, o relógio ele é a manifestação de uma subjetividade, ou seja, ele é mais um elemento subjetivo que funciona a partir de uma capacitação própria, propriamente sua, né? O relógio esse que o Sanches Labrador traz, ele acaba sendo apropriado, ele acaba sendo lido pela perspectiva desses indígenas a partir daí, né? Encerro, então, propondo isso, né? Que acho que o mais interessante aqui é pensar que a nossa insistência naturalista em entender a realidade como esses elementos objetivistas, né, esses elementos, esses objetos no mundo, ele acaba criando essa distinção entre nós e os outros. E esses outros é o que a gente quiser. Esses outros podem ser um eclipse, esses outros podem ser as plantas, e inclusive esses outros podem ser grupos que a gente queira colonizar, massacrar e tutelar, né? E eu acho que um grande ensinamento que essas populações indígenas nos trazem é um mundo como um ambiente relacional. É um ambiente em que todos se relacionam, todos estão postos, como a gente diria, no mesmo barco e nas mesmas situações, nos mesmos problemas, né? E que a gente tem que resolver eles em pé de igualdade, né? Agradeço novamente a possibilidade de falar com vocês. Desculpa se eu fui muito rápido, eu falei muito rápido, eu ainda tenho que voltar a me acostumar a falar para câmeras, né? Eu acho que esse é um grande problema que a gente criou depois da pandemia e eu não me acostumei ainda, eu acho que eu acabo falando muito mais rápido do que eu deveria, mas eu agradeço e a gente pode agora conversar melhor, eu acho, com mais tranquilidade a partir daqui. Muito obrigada, professor Guilherme, pela provocativa fala, né? Acho que temos aí uma série de elementos para realmente refletir, né, principalmente sobre esse aspecto final aí da tua reflexão sobre a questão das relações, né, das relações entre aquele mundo, então, que seria o mundo da natureza, né, e um mundo que seria daquilo que nós conhecemos como sociedade organizada, né,
na perspectiva europeia, né? Então, eu agradeço muito, eu acredito que nós teremos aí um bom combate, né, um bom debate, não é? Que seria, de fato, pensar, refletir a partir dessas ideias que tu nos colocaste. E acho também que o fato de tu teres trazido a documentação, mesmo que ela seja predominantemente jesuíta, com exceção da última, né, e também a do Azara, que eu me lembrei agora também do Azara, que já são de um outro momento pós-expulsão da companhia, né, e que então nós temos outros tipos de ou ordens religiosas ou então padres seculares, né, que de fato se tornam, né, os responsáveis por dar continuidade ao processo de evangelização ou de civilização dos nativos, né? Então, eu passo agora a palavra aos dois comentadores, eu não sei qual dos dois gostaria de iniciar, né? Então, o professor Márcio, o professor Dalton, que estão aqui para dar início, né, a esse momento de diálogo ao qual o Guilherme se dispôs, né, ao final, para trocar ideias sobre essas perspectivas trazidas a partir desses autores que refletem, né, acho que o Viveiros de Castro, né, é um dos grandes pensadores brasileiros que tem refletido sobre essa questão e que influenciou muito o trabalho do Guilherme, vem influenciando, né, desde a tese, mesmo antes, já a partir das leituras, mas também toda essa o grande número, né, de autores com os quais ele iniciou a sua fala, né, o Decolar e mais alguns que são norte-americanos, tem ingleses também, eu acho, né? Então, que fazem essas reflexões acerca do animismo e do perspectivismo, né? Então, acredito que o professor Dalton gostaria de iniciar ou o professor Márcio? Quem gostaria? Márcio passou a bola para mim e pediu para eu iniciar. Eu não vejo problema em fazer assim. Por favor, professor Dalton, por favor. Professor Márcio, obrigado. Bom, professor Guilherme, com licença, posso abolir as formalidades e tratá-lo de Guilherme. Olha, foi instigante, bastante instigante. Eu fiz aqui uma série enorme de anotações, das quais eu até vou evitar algumas, porque seriam assuntos assim que dariam polêmicas extensas e que eu não acho que seja o lugar e a hora. Mas, em primeiro lugar, eu acho que você se colocou que você é um historiador. Eu também sou um historiador e eu acho que tem realmente havido aí uma movimentação que talvez devido a uma leitura equivocada, exagerada do Lévi-Strauss, de que a história não é necessária quando a gente entra nesse terreno da etnohistória, ou seja, a antropologia estrutural, de uma certa forma, aboliu a etnohistória, e isso eu acho que é um exagero muito grande, porque, em momento algum, o Lévi-Strauss é contra a história, apenas ele não sendo um historiador, ele não se coloca como historiador, ele se coloca como um antropólogo estrutural. Ponto. Eu acho que nisso vem uma outra questão, que é a questão justamente do texto, não é? A questão das fontes. Eu acho, isso é uma recordação minha, no século passado, como o tempo passa, mas quando eu frequentava os congressos, as jornadas, as jesuíticas, em Porto Alegre, Uruguai, Argentina, e as jornadas, as reuniões, não é, sobre as missões jesuítas que se davam em Santa Rosa, o que espantava muito era justamente a ausência da voz indígena. Eu acho que isso é um progresso assim, muito grande, porque hoje, não só a nomeação indígena para a Academia Brasileira de Letras, mas eu acho que nós estamos mais atentos a essa voz. Eu acho que é muito importante que eles falem em relação a isso. E a nós compete também
compete também me escutar. Em relação a escutar, eu acho que a voz indígena passa pelas narrativas mitológicas. E eu penso que, nesse aspecto, a história da arte, que eu sou um historiador da arte, ela tem muito a dizer justamente porque essas inscrições, que são genericamente chamadas de arte rupestre, elas têm narrativas que são documentos da vida indígena, da história indígena, que precisam ser consideradas assim em uma outra perspectiva, em um outro diapasão. Veja, outra coisa, e eu vou pulando assim, porque eu fiz assim uma série de anotações, uma coisa que eu acho muito importante em relação às missões jesuíticas é esse contato que se deu na região da Bacia do Prata. Parece que, como os jesuítas foram expulsos, com a expulsão, com a suspensão da ordem, para ser mais exato, e a expulsão das terras de Portugal e de Espanha, naquele momento, parece que as missões ficaram congeladas. E a gente não percebe que houve aí uma coisa assim que é muito instigante, que eu sempre quis ter um tempo, uma condição de estudar, é justamente essa questão de que, durante o século XIX, esses indígenas não ficaram paralisados, quer dizer, as missões não ficaram congeladas até o momento, entendeu? Vocês sabem que nós, estudiosos do século XX, chegamos lá para dar uma olhada naquilo e começamos a recuperar algumas coisas. Houve todo um processo dentro do século XIX que a história da arte registra, mas equivocadamente transfere para o século XVIII. Inclusive, eu acho que essa questão do sincretismo, e eu até anotei aqui, não é? Sabe? E acho que esse sincretismo que se nota na arte dos povos da Bacia do Prata, dos indígenas, dos povos originários, como se diz hoje, ela foi permissividade por parte dos religiosos ou foi relaxamento num momento em que realmente, tendo os jesuítas se ausentado e o clero regular e os franciscanos que se ocupavam dessas missões não tinham o mesmo zelo que os jesuítas tinham em relação à doutrina e nem o mesmo preparo, devemos admitir. Então, muita coisa surgiu e muita coisa foi feita e está sendo interpretada de uma forma que eu penso que deveria ser melhor entendida, justamente para a gente entender essa voz indígena que se expressa não apenas através das narrativas, mas também através das suas construções plásticas, não é? Da arte indígena. Assim, alguns recusam muito esse termo, não, porque a arte é uma coisa ocidental. Eu sou assim absolutamente refratário a essa leitura de que a arte é uma coisa ocidental e que não está dentro do quadro do classicismo grego em diante e não pode ser chamado de arte. Eu acho que existe uma intenção estética e um uso simbólico, isso é arte. E pronto. Então, eu acho que isso é uma outra anulação, sabe, que é justamente essa questão da análise mitológica através da arte rupestre, que eu chamo a atenção para isso. Então, normal, veja, eu não estou fazendo um debate com você, porque eu não vejo necessidade disso na medida em que eu concordo com a maioria das suas posições. Apenas eu acho que essa questão do estruturalismo versus história deveria ser melhor pensada, não por você, obviamente, mas por nós, historiadores, como um todo. Né? Na verdade, eu às vezes também me pergunto, não é? Se existe realmente uma grande diferença entre o pensamento mítico e o pensamento científico. Sabe? Se realmente não seria simplesmente uma questão de modos de produção que... Mas isso é uma dessas coisas que daria uma polêmica, que levaria assim, muito tempo e talvez não chegasse a resultado algum. Apenas eu cito, porque se é que eu entendi direito a obra do Lévi-Strauss, também no pensamento indígena existe uma oposição entre a natureza e a cultura, que é a oposição entre o cru e o cozido. Então, o que nós, na verdade, temos são chaves de leitura que muitas vezes podem aparecer resultados que podem dar resultados que podem parecer contraditórios, mas são apenas resultados de métodos diferentes. E
E pronto, me diga alguma coisa, Guilherme, sobre o que eu estou te dizendo. Senão eu fico falando sozinho. Não? Obrigado, Dalton, pelas suas palavras. Eu concordo muito que algumas discussões têm que ser ainda encaminhadas, porque apesar de elas serem muito antigas, né, o estruturalismo ele já tem muito tempo, a ponto de, inclusive, já estar bem defasado em algumas bibliografias, e ele teve uma renovação agora, muito por conta, inclusive, do pessoal ali que acaba seguindo o perspectivismo, o multinaturalismo, né? Mas quase que um revival, né, a essa teoria. Mas eu concordo. Eu acho que a leitura que se fez de que Levi-Strauss era contra a história, inclusive eu, na minha graduação, tive um professor que falava isso, né? Ele pontuava como Levi-Strauss era contra a história, e não é verdade, concordo muito com o senhor que o Não me chama estruturalismo de não é. senhor, que nós já abolimos o Tá, formalismo. eu É, fiquei até, é. mas concordo muito contigo que não nega de fato algum, e concordo, o Levi-Strauss não era historiador, e o que tanto é o que se fez depois com a teoria do estruturalismo é não negar a historicidade dos conceitos indígenas, né? Dos conceitos teóricos sobre a natureza, ou sobre a vivência e a realidade. E aí vem, inclusive, a ideia de uma análise, por exemplo, dos mitos, no que se chamou, enfim, se chama de uma projeção etnográfica, é a possibilidade de ver esses elementos da composição indígena em movimento histórico, por exemplo, né? Então, um autor que trabalha muito com isso é o Peter Gould, né? Que ele vai propor enfim, me vem só ele na cabeça agora, mas tantos outros autores que trabalham com a inclusão do homem branco nos mitos indígenas, né? Então, isso é um movimento histórico de contextualização do contato, em que o mito que a gente, há um tempo atrás, né, a história via o mito como uma narrativa fantasiosa e parada no tempo, e não, hoje em dia os estudos têm demonstrado que há uma dinamicidade no mito, há uma renovação, uma adaptação que é contextualmente histórica a partir, né, do contato e dos avanços. Então, a inclusão do branco nos mitos indígenas, isso é uma comprovação real de que talvez o elemento mais comprovatório do estruturalismo levi-straussiano, que é o mito, né, a mitologia, ele passou grande parte da vida acadêmica dele se dedicando a isso. O próprio mito tem a sua própria história, né? A narrativa mítica ela é um componente histórico, né? Ou pelo menos de influência ou de impacto pelo contexto no qual se aplica, né? E sim, claro, fica. Pois não? O que eu acho é que isso tem sido usado um pouco contra a nossa profissão, nosso ofício, né, de historiador. Nosso ofício de historiador tem sido muito desvalorizado a partir dessas falsas perspectivas, inclusive esse mau uso do estruturalismo. Isso tem sido uma coisa que eu acho que é muito danosa, porque justamente dá espaço a um discurso de esses falsos discursos, né? Essas narrativas equivocadas que estão invadindo o território do conhecimento histórico, ou seja, qualquer narrativa é narrativa desde que seja bem construída. Então, eu acho que existe aí uma preocupação da minha parte em relação a isso, nessa questão da etnohistória que você disse logo no começo, que parece que está um pouco fora de moda, mas que você se apega a isso. E eu queria dizer que eu concordo com essa tua posição, que a gente precisa assim, firmar a posição em relação a essa desvalorização de certos pontos de vista, que são os nossos pontos de vista do historiador, porque momentos como esse, momentos dramáticos como a gente está vivendo hoje, nem preciso dizer por quê, justamente eles têm na abolição da história um dos seus fundamentos, um dos seus alicerces. E eu acho que isso é um ponto que eu gostava de ressaltar a partir de alguma coisa que você colocou. Eu penso também na outra confusão
que pode ser feita por muitas pessoas que caem de paraquedas em leituras rápidas, é que quase como uma ideia de que para essas populações, para outras ontologias, não há distinção entre o que é natural e o que né, o dado e o construído, né? Inclusive um próprio texto do Viveiro de Castro, que é o Nativo Relativo, ele trabalha com isso. Ele diz, olha, outra coisa que uma população, outro aspecto diferencial que qualquer etnocentrismo faz é dizer que existe uma natureza, que existe um local em que os outros estão dispostos. A grande questão, me parece, dessas teorias, como o animismo, é que não é um problema diferenciar o que é natureza e o que não é natureza, mas sim, ou melhor, do que não é dado e o que é dado, mas sim apropriar-se do meio natural, né? Que é esse passo que o eurocentrismo faz, né? Então, identificar o espaço do outro como um espaço de outros, né, de outras perspectivas, de outras relações, na qual eu posso me inserir eventualmente por uma questão de contexto cosmológico, enfim, né, se eu estou caçando na mata, eu posso me ver envolvido como, na verdade, uma presa. Então, o problema é essa apropriação, essa ideia, na verdade, agora fazendo uma provocação, né, esse fetichismo que nós temos com a Revolução Neolítica, né, de que a história tecnocêntrica do mundo começa com as revoluções neolíticas, ou seja, quando é que a gente começa a plantar nossas plantas, como se a domesticação de plantas e animais, como se a manipulação do meio natural não existisse desde sempre, né? O mito da mata virgem, enfim, né? Então acho que esses que são os grandes problemas que a gente ainda tem que superar academicamente, inclusive com nossos alunos, né? Ainda dando corda para você nesse sentido, então dentro desse ponto de vista eu posso afirmar que essa ideia equivocada da natureza leva também a um falso debate ecológico, um debate ecológico ineficiente, ou seja, porque dentro desse debate ecológico que está, sabe, a gente escuta assim, muitas variantes presentes no momento em todos os meios de comunicação, existe assim, uma ideia absolutamente equivocada do que seja realmente o índio, do que seja realmente a natureza, do que seja realmente essa perspectiva do outro vista pelo outro, digamos assim. Como é que você vê isso? Esse equívoco da visão da natureza, uma natureza, sabe, edulcorada ou seja, salva pela boa vontade? Isso me lembra, inclusive, agora que está muito na moda em alguma área de alguma manifestação aí de Gaia, né? Então agora essa relação ao mundo, ele é um compósito né, geral, então a Gaia, a mãe, que daqui a pouco, no final das contas, não, como eu falei no início, né, não sai muito da mesma origem discursiva de que nós e os outros, né? Então nós temos que proteger a Gaia, aí faz aquelas imagens lindíssimas de uma mulher, porque é isso, né? A relação que a gente faz de corpo e fertilidade da mulher grávida, e a terra é um fértil. É muito interessante, isso me lembra, inclusive, um trabalho etnográfico de uma argentina chamada Florencia Tola, que ela trabalha com os Tobá do Chaco, contemporâneos. E ela fala, nos textos dela, tem um texto específico que ela fala sobre isso, que depois que a criança nasce, quem faz o resguardo pós-parto é o homem, porque a relação dos corpos do recém-parido com a gestação é do corpo do homem. A mulher vai para o trabalho, ela vai com a criança, né, amamentando, vai trabalhar. Então, assim, esse é outro ponto que é interessante, né? Essa ideia de que todas as sociedades no mundo funcionam da mesma forma. Então, corpo é igual para todos, gestação é igual para todos, relação com a morte é a mesma que nós temos, é a mesma que todos têm. Então, essa ideia de partir de problemas universais e soluções específicas, que é um fruto do nosso relativismo cultural, isso também tem que ser repensado, né? Nessas discussões se repensa muito isso, quer dizer, na verdade, os problemas são específicos, o conceito de corpo é específico, né? Nós, as respostas são diferentes. E as respostas são diferentes porque as perguntas são diferentes. Outro dia, veja, você está dando uma coisa que outro dia aconteceu, que realmente disseram, olha como é nas sociedades indígenas, entende? Assim, que isso é machismo.
porque o homem fica na rede e a mulher foi trabalhar. E eu aventei uma possibilidade que era justamente o homem fica na rede, porque ficando na rede ele atrai os maus espíritos que poderiam, sabe, ameaçar a mulher e o recém-nascido. Quer dizer, é uma outra perspectiva, não é? É uma outra perspectiva, é um outro quadro de leitura, não é alguma coisa sobre a qual a gente possa culpabilizar a partir das nossas ideologias presentes, sabe? Uma atitude que é totalmente estranha à nossa cultura. Realmente, se eu fosse para a cama depois que a minha mulher pariu, eu seria assim, um irresponsável. Mas quanto ao índio, eu não sei. Entendeu? Não sei, exatamente. Eu não sei, eu não posso me pronunciar com tanta. E essa, esses discursos peremptórios, esses discursos que eu chamaria de discursos autoritários sob a perspectiva do outro, me parece que tem atrapalhado muito, sabe, a evolução de certas atitudes que são absolutamente necessárias no momento presente. E como resposta, eu acho que a gente só tem a história, no caso, a etnohistória. Eu acho que isso é reafirmo aqui o ofício do historiador, nem preciso citar de onde vem essa referência bonita. Sabe? Ótimo, É uma história presente, uma história ativa, e eu acho que isso, nós historiadores, precisamos recuperar essa perspectiva, sabe? Portanto, eu fico contente, sabe? Fico feliz de escutar o que você colocou. Obrigado, eu fico feliz com a discussão. Interessado intelectualmente, eu fico assim, feliz, pronto, é uma boa palavra, não é, Márcio? Tá ótimo. É o melhor que eu podia esperar. Bola para o Márcio. Pô. Também, obrigado, Gal. Muito obrigado, Guilherme, foi ótimo, um prazer em conhecê-lo. Eu também fico muito feliz de poder estar nesta roda, né? E, desde uma outra perspectiva, né, olhar para as considerações feitas pelo Guilherme, e parto também desta sua conclusão, né? Penso, logo existo, não, relaciono, né? Logo existo. E acho que essa é uma outra lógica, né? Uma lógica invertida que sua fala nos proporcionou, né? Aqui. De alguma forma, fiquei muito provocado por essa colocação a respeito da análise que você faz, do método, né? E essa projeção etnográfica que, aliás, que você demonstrou depois ali num momento em que olhar para as atuais populações, conversar com eles e colher, né, de alguma forma, escutar a voz dos indígenas e as ressignificações que vão ocorrendo. Eu acho que esse é um trabalho realmente muito importante. Aliás, sobre isso, estava vendo que aquelas imagens que você colocou, a primeira imagem que você colocou, né, do padre Florian, né, essas imagens que ele colheu da vivência, eu vi uma certa ressignificação dessas imagens, quer dizer, as imagens dele e a comunidade e as comunidades do Chaco que ainda hoje, né, colheram mesmas fotografias daquelas descrições do padre, das memórias do padre Florian, né? Pauc. E é muito interessante isso, né, que vai nessa linha desse caminho, né, de convivência e de quanto está preservado na memória, na transmissão, as significações. Então, quer dizer, perguntar sobre as cores, perguntar sobre os bancos, perguntar sobre as plumas, né, as vestimentas, perguntar sobre a convivência com a natureza. Então, quer dizer, voltar a esta convivência, esse relacionamento, né, que nós podemos estabelecer também atualmente na história, através da memória, através da convivência.
eu acho que é um ponto importante que a tua colocação aí acordou, pelo menos em mim, destes esforços que nós, que na academia temos que fazer também, desenvolver, né? Como o Dalton aqui referia, nós temos que escutar os indígenas, e também temos que dizer, não sei, tenho que me voltar a eles para perguntar, e eles estão aí, né, para que a gente pergunte. Então, esse é um primeiro ponto que eu sublinho da sua fala, e que vai nessa linha de uma provocação do relacionamento. Quer dizer, de alguma forma, me relaciono, logo há uma nova configuração, uma nova existência, né? Depois, de outro lado, fiquei pensando nessa serpente aí dos guizos, né? A cauda da serpente, essas imagens bonitas, essa documentação que você colocou junto com dos padres falando a respeito disso. E lembrava de que na cultura popular brasileira, quando se faz, quer dizer, em todo o território brasileiro, pelo menos, né, colocar o guizo na viola, por exemplo, né, e quanto mais o tocador aí da viola tem os guizos dentro, 6 guizos, 7, 12 guizos, né, mais ele é um mestre da viola e, sobretudo, aí nas tradições populares, por exemplo, dos desafios, né, da viola, ou mesmo do folclore em torno do reisado, por exemplo, das folias de reis, né, os tocadores de reis. Então, esses mestres da viola que colocam o guizo, e que, ao mesmo tempo, tem esse dado que você colocou, né, mágico também, né, junto, porém tem alguma permanência de algo que está aí circulando, né, a circularidade de certas ideias que são depois apropriadas e misturadas na cultura brasileira, e que isso, né, das suas origens, a gente poderia buscar, né? E essas relações com a natureza de um modo muito pessoal. Lembro numa exposição aqui no Museu Niemeyer de bancos indígenas. Era impressionante, né? Os bancos indígenas em torno dos animais, né? E que falam do corpo do ser humano, das batalhas dos indígenas, uma riqueza na expressividade. Aí concordo também com o professor Dalto que a gente teria que realmente explorar. É uma forma de conversa, essa documentação posta nos objetos. Quer dizer, não é... Quer dizer, objeto é uma pessoa, tem um relacionamento também pessoal. Eu sou a natureza sou eu, não sei. Algo assim, que essas provocações que você traz, né, que esse meio social indígena com grande mobilidade e variedade, né, quer dizer, como lugar, o meio em que se está, a natureza, também como uma mobilidade aí relacional enorme, né, de possibilidades. Outra questão que me parece importante aí, quando você falava do etnocentrismo e da questão da nossa percepção de mundo, né? Achei genial essa distinção necessária, conceitual que você faz, mas, e aí eu queria perguntar, me veio nesse momento que você falava da percepção do mundo, né? Qual que seria a função dos rituais nessa transformação das percepções para eles mesmos e de repente, em função até do colonizador, né? Quer dizer, como que, através do ritual, transformam as percepções e até confundem
né, os padres aí devem ter ficado, ao mesmo tempo, atraídos por estes rituais, né, confundidos nas suas percepções sobre a vida, né? Como funciona nas populações indígenas, aí, essas que você estuda, ou mesmo através dessa documentação, como que funciona o ritual, né, que eu não diria só religioso, não é, né? É o ritual, como se colocar na vida em movimento e ritualizar. Então, tem o mito, tem os mitos, mas tem a função de colocar isso em uma espécie diria, celebração, falando teologicamente, seria uma celebração, mas não, quer dizer, qual que é a função do ritual a respeito desse mundo que ajuda a juntar o que é percebido? Aqui me recordo que, por exemplo, isso não é distante até do mundo do colonizador, que, do ponto de vista dos sacramentos, que entendiam, os jesuítas, né, que entendiam o dinamismo sacramental, o sistema sacramental, em que os objetos não eram só objetos, mas a natureza podia ser transformada, podia ser ritualizada, era algo que eles tinham como percepção, mas talvez realmente, em muitas ocasiões, utilizaram como forma de sujeição mesmo, né? Então, das populações. Então, queria, nesse primeiro momento, discutir um pouco isso, ver como você enxerga estes tópicos que eu aqui ousei colocar da sua brilhante explanação, mas que, me perdoe, não sou historiador, mas, ao mesmo tempo, aquilo que vocês, como historiadores, trazem para a casa, por exemplo, da filosofia ou da teologia, ou do meu âmbito, até da psicologia, né, que eu também, a minha especialidade, é uma provocação interessantíssima. A gente precisa, de novo, habitar essa casa da história. O padre Antônio Vieira dizia aos teólogos do seu tempo que eles deveriam não habitar só a história, mas deveriam conhecer melhor a geografia, né? Se eles conhecessem a nova geografia, eles estariam melhor na fita, né? Então, eu queria, com essas provocações, dar a palavra ao Guilherme e pedir aí suas considerações a respeito. Não sei se me distanciei, mas eu acho que seriam esses os pontos que me interessaram, me captaram aqui para o diálogo. Obrigado, Márcio. E sim, eu acho que essas questões, esses trechos, eles são bastante interessantes, porque, claro, eles são tirados do contexto documental, né? O documento, o documento histórico, principalmente do século XVIII, mas do século XVII, fundamentalmente, e XVI, jesuítico, ele é muito duro, né? Ele é muito preso numa hierarquia, né? E essa documentação que eu acabo trabalhando mais, ela é um pouco mais arejada, né? Ela tem uma liberdade maior do escritor, do jesuíta. Então, esses trechos, eles acabam sendo aparentemente muito mais sedutores, porque eles trazem, né? Inclusive, acho que foi essa documentação que possibilitou alguns historiadores, mas aí eu não concordo muito com isso, a arranhar a ideia de que esses missionários chegavam a ser etnógrafos, né? Então, eles faziam praticamente narrativas etnográficas. Eu acho que já é um pouco, né? Eu acho que a gente não precisa se apropriar desse conceito para falar como a descrição desses missionários era absolutamente rica, porque eles conviveram com esses indígenas, né? A escrita deles é uma escrita impactada, influenciada pelo convívio, né? Então, sim, esses elementos, por exemplo, da Cascavel, ou dos conflitos que eles identificaram desses indígenas com fenômenos meteorológicos, eles acabam sendo muito interessantes, e para mim eles são muito importantes, porque munido de algumas leituras, de algumas abordagens, eu tento mostrar a potencialidade que nós historiadores podemos ter em relação a uma documentação cuja análise
por muito tempo ficou pautada apenas no que estava no papel, ou seja, a ideia de que quem escrevia sobre o outro estava falando muito mais de si mesmo. E realmente, né, isso é uma equação freudiana que faz muito sentido, né? Falar do outro é falar muito mais de mim mesmo, mas eu acho que há espaço nessa documentação e há espaço nessa vivência dos missionários de terem sido impactados por uma experiência única que foi viver com esses indígenas, a gente consegue não dar voz para os indígenas, não é essa a minha intenção, mas é perceber as distâncias entre as percepções sobre a realidade que o escritor tinha e que as pessoas com as quais eles conviveram possuíam. O que me dá, por exemplo, a oportunidade de, quando eu leio, por exemplo, narrativas do século XVIII sobre rapto de pessoas que os indígenas faziam, entender que, bom, guerra é um conceito, é um ato muito específico, diferente do que se entende de guerra na Europa do século XVIII. Então, rapto de pessoas é muito diferente, assim como a própria concepção de desenraizamento, ou seja, não estar mais no seu lugar de origem, né? Todos esses conceitos, eles passam agora, por mim, a ser muito mais passar por um alerta maior, né? Eu acho que esse que é o mais importante, né? E daí sim, essa questão enfim, da potencialidade da documentação, de como isso pode fornecer leituras que vão além de uma leitura, por exemplo, do vitimismo dos indígenas, né? Eles foram apenas vítimas, porque essa leitura vitimista, né, ela tem um problema que é dessubjetivar o outro, né? Ela tira praticamente a capacidade de adaptação, de fornecimento de ideias, de circulação de comunicações né, que fazem essas pessoas entenderem o contexto no qual estão inseridos, né? E aí entra a questão, por exemplo, dos ritos, né, dos rituais. Eu gosto muito da leitura que se faz a respeito dos rituais, ou melhor, da introdução dos rituais católicos nas missões jesuíticas, que é aquela leitura que diz respeito, por exemplo, a uma adaptação como fornecimento de alternativas a problemas novos, né? Então, quando os indígenas tinham um problema de saúde, eles recorriam a um curandeiro, porque as explicações giravam em torno ali do que poderia afetar como doenças, como enfermidades, como ataque de uma onça. Quando começa a surgir novos problemas, esses novos agentes, como os missionários, trazem novas soluções, né? Trazem soluções alternativas, né? Então, não é um mascaramento, como se os indígenas fossem duas caras ou canalhas, né? Estarem fingindo que estão indo à missa, né, fingindo que estão se convertendo. É uma ideia de apropriação de soluções para problemas novos, né? Soluções novas para problemas que são inéditos. E por isso, inclusive, que isso vai dar, enfim, toda uma... Enfim, vai ser gerado aquela ideia do indígena como inconstante, que o Viveiro de Castro vai trabalhar, da inconstância, ou seja, eles ouviam a missa e no mesmo dia procuravam o xamã logo depois, né? Eles se confessavam ao padre e logo depois estavam lá trocando presentes com as várias esposas, né, que eles mantinham na poligamia. Então, esse aparente caos, né, me parece muito mais no que na física se chama de entropia, né? As coisas vão se complexificando, quer dizer, quanto mais elementos vão se somando à realidade, mais ela se complexifica, né? Ela vai ficando mais complexa. Isso é entropia, né? A ideia de que as coisas não estão paradas, estagnadas. Então, a introdução de elementos novos
cria novas complexidades e novas necessidades de rituais, novas necessidades de adaptações de costumes. O falecido e importante historiador que contribuiu muito para essas discussões, que foi o John Monteiro, eu me lembro de uma palestra, ele dá um exemplo, que chegou uma época no comércio de bebidas com as aldeias indígenas, né, as aldeias jesuíticas portuguesas indígenas, de que os indígenas estavam consumindo mais bebida destilada que vinha do comércio ilegal com os portugueses do que eles estavam fabricando bebida. Numa leitura de um historiador tradicional, isso seria identificado como uma aculturalização, quer dizer, eles estão sendo aculturados. Eles estão deixando de produzir a própria bebida para consumir a bebida vinda dos portugueses. Ou seja, a leitura tradicional estão perdendo a cultura deles. E o John Monteiro, brilhantemente, dizia não, pelo contrário, eles estão apropriando-se da facilidade de acesso à bebida para fazer mais festas, para fazer mais rituais, para verticalizar cada vez mais rituais tradicionais. Então, eu acho que, respondendo à questão e à provocação a respeito do ritual, eu acho que essa é uma boa leitura que a gente pode fazer, né? Seria isso, basicamente. Muito obrigado, porque esse dado, né, de que eles, até desse ponto de vista, de novo o vitimismo, né? Quer dizer, nós temos, né, eles não percebem o que foi dado a eles através, né? Quer dizer, de novo a vitimização do próprio indígena, né? No sentido de que eles não perceberam que foram colonizados, né? Nesse sentido, né? Mas eles estão se apropriando continuamente daquilo que se recebem, né, de alguma forma. Aí, não, muito obrigado por esse diálogo, né, também com você aqui nesta tarde a respeito desse tema tão importante que você nos apresenta, né? E até desse ponto de vista, né, dos conceitos filosóficos, né, o naturalismo e o animismo, né? Achei também esse aspecto, essa reflexão que você faz filosófica aí muito pertinente, muito importante, provocativa, e você refere isso aos nossos contextos acadêmicos, o quanto também a não apropriação de uma reflexão filosófica subjacente à discussão cultural permite que a gente fique limitado e reproduza praticamente uma forma ideológica de se reportar com os documentos, com o encontro com as populações nativas, enfim, é isso. Obrigado. Bom, eu quero agradecer muito ao Márcio e ao Dalton pelos comentários que fizeram ao Guilherme. Eu não sei se nós temos alguma questão, eu vou olhar aqui no chat para conferir se nós temos alguma pergunta feita pelos que estão nos acompanhando. Não vejo nenhuma questão, mas antes de encerrar, né, e de agradecer a presença do Guilherme, eu gostaria de fazer também um pequeno comentário, né, e pensar também, refletir junto com o Guilherme, a propósito das menções que ele fez às propriedades curativas, né, e ao uso medicinal de alguns insetos, animais, né, ou mesmo plantas que são acionadas nas curas, né, nos processos curativos, né? Me parece que a leitura que o Guilherme faz desses trechos, né, não invalida todo aquele esforço que é feito também pelos etnobotânicos e mesmo por aqueles arqueólogos que têm trabalhando também uma perspectiva mais da própria biologia ou então da medicina, que estão procurando resgatar, assim, o termo não seria o melhor, mais adequado, mas tentando, de alguma forma, valorizar os saberes
médico-farmacológicos que esses nativos possuíam, né? Então, é uma outra leitura, uma leitura que nos leva a pensar sobre como esses indígenas percebiam a doença, como percebem os fenômenos climáticos, que tipo de leitura fazem, mas isso não, eu queria saber de ti também, Guilherme, né? Não vai na contramão de um esforço que vem sendo feito de reconhecer a produção de saberes, né? E o conceito a partir do Kapil-Raj, por exemplo, de circulação de saberes, numa tentativa de conseguir conciliar saberes a fim de produzir novos que não os europeus, aqueles que tradicionalmente eram aplicados nas práticas curativas usuais, né? Então, acredito que pensando um pouco no projeto de pesquisa que tu vem desenvolvendo atualmente, né, e essa ideia de circulação, de produção de saberes, talvez fosse interessante a gente poder agora, né, antes de encerrar essa sessão de trabalho, né, de atividade que nós tivemos do grupo hoje à tarde, pensar um pouco, refletir sobre os esforços comuns que vêm sendo feitos, né, por antropólogos, arqueólogos, historiadores, uma ampla gama de historiadores com suas especialidades, né? Porque boa parte dos trabalhos hoje de história da saúde, das doenças, a história das ciências, vem trabalhando nessa perspectiva, né, de reconhecer também, né, a existência de saberes, de conhecimentos técnicos, empíricos, como a gente queira chamar, né, de uma organização de pensamento, de fato, de organização de etapas de testagem, inclusive de plantas, de insetos, de produtos animais, né, e que, de certa forma, fazem com que trabalhos hoje valorizem, né, historiadores que vêm trabalhando com história das ciências, valorizem, inclusive, a asepsia, o isolamento de doentes, né, que foi um registro que tu trazes do isolamento para não haver o contágio, como algo que já existia na América antes mesmo da chegada dos europeus, né? Então, eu queria te ouvir um pouco nesse sentido, pensando um pouco nos projetos de pesquisa que tu já desenvolveste e, sobretudo, nesse que tu vens desenvolvendo, que é, em grande medida, influenciado por toda essa literatura que tu compartilhaste conosco hoje à tarde. Tá? Obrigado, Eliane. E, bom, vindo de ti essa pergunta, que é uma especialista na circulação de saberes né, e de conhecimento, me intimida um pouco, mas o que eu posso pensar e tentar compartilhar aqui na nossa conversa é que me parece que o ponto fundamental de que a gente pode partir é que um medicamento, enfim, uma solução a um problema, ele só permanece, de fato, sendo reproduzido por um grupo quando ele é eficaz, né? Isso é uma outra mentalidade que nós temos em relação, ou pelo menos que o Ocidente produziu sobre os outros, né? É de que há uma reprodução quase que ingênua, irracional, de tradições insolúveis ou que não trazem soluções aparentes, enfim, né? Mas o que eu acho que a gente mais aprendeu nas últimas décadas em relação a estudos de antropologia, etnografia, e quiçá a filosofia, é que nenhuma população repete ou insiste em soluções que não são eficazes, né? E agora a questão e a pergunta que tem que se fazer, então, ela é eficaz em que camada, em que medida, em que nível de relação, né? Aos olhos de um europeu do século XVIII, XIX, pautado no nascimento de um cientificismo, algumas tradições indígenas eram absolutamente
ingênuas, ineficazes, desinteressantes e apenas, enfim, produtos da brutalidade selvática dessas populações, né? Mas me parece que o mais interessante aqui, e a gente em contato, inclusive, com essa documentação histórica, é entender isso, é entender que quem escreve está pautado nessa ideia de que as soluções têm que trazer eficácias muito objetivas dentro de parâmetros muito estabelecidos, né, previamente por um conjunto ontológico europeu, filosófico europeu, né? E que superando isso, ou seja, compreendendo esse ponto de partida, a gente pode entender então que certas tradições, certos costumes, certos usos de fármacos ou de medicamentos ou de ervas em geral dessas populações indígenas está partindo de eficácias muito específicas para aquilo que a gente havia comentado, né, de problemas específicos e não de problemas universais, né? Isso não ignora fatos também, né, obviamente, de que, de qualquer maneira, diversos usos para elementos como ervas ou, enfim, elementos de animais não pudesse ser acoplado e apropriado, né, por esses saberes europeus, daí como a Eliane trabalha há muito tempo com isso e eu não tenho o menor medo de dizer que, inclusive, como historiador, né, como historiadora, inaugurou praticamente esses estudos aqui no Brasil. Então, me parece que é isso. Assim, a pergunta que a gente tem que fazer é o uso desses elementos, ele está refletindo a uma eficácia. Mas em que nível, em que aspectos, em que componentes relacionais essa relação, essa eficácia está se dando, né? Ela está trazendo soluções. Dalton, eu acho que quer falar alguma coisa? Quero sim, porque no caso da Cascavel, me chamou muito a atenção o fato de que você tem dois níveis, que um é o nível do guiço transformado em pó e medicado por via oral, enquanto que o outro é a cascavel balançada, que, digamos assim, faz uma espécie de chocalho, que é o medicamento por via auditiva, e que me chamou a atenção porque, no caso, a eficácia buscada pode ser outra, ou seja, aquela relação que o chocalho, que os maracás têm com o mundo dos espíritos. Ponto. Sabe? Quer dizer, então, o guiso, mesmo que administrado por via oral, ele é uma espécie, é aquele que o Lévi-Strauss chamaria de passar do código auditivo para o código acústico para outro código. Simplesmente é uma mesma solução, ou seja, liga com o mundo dos espíritos, que é uma coisa que nós não negaremos essa eficácia, porque a maioria das pessoas rezam para obter, entender essa ligação com o mundo dos espíritos, ou seja, na nossa cultura nós também temos a ligação, é uma eficácia, não é a explicação, mas é um modelo de explicação, ou seja, é o guiso, é o barulho, é a ligação com o mundo dos espíritos, é isso que é buscado, é eficaz nesse ponto de vista. Isso me traz uma lembrança, uma outra discussão também que a gente peca muito em fazer, que também é um produto dessa nossa colonialidade, que é a ideia de que todos os indígenas envolvidos numa cura têm que entender perfeitamente como ela funciona, né? Nós nos damos a liberdade de não entender como é que funciona uma vacina ou uma aspirina. Eu não faço ideia como é que é uma cirurgia de rim, mas eu vou fazer eventualmente e eu vou acreditar no meu... Mas agora não, né? O índio ele tem que entender perfeitamente como é que funciona todos os trâmites, todos os processos da cura, senão ele é apenas, né? Então é muito interessante que a gente transforma, às vezes a gente adapta, né? A gente coloca o indígena como um total ignorante selvático que apenas imita rituais, ou não, né? Um especialista nato, um doutor com pós-doutorado em curas xamânicas, né? Eu acabo de receber a informação de que não houve perguntas por parte da assistência, né? Não sei se mais alguém gostaria dos presentes aqui,
Eu vi que a Marina entrou agora há pouco, não sei se o professor Dalton, o professor Márcio gostariam ainda de fazer algum comentário. Se Eu não, queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu não tinha contato com esse grupo. E agradecer ao Guilherme, que, puxa vida, foi, como eu te disse, não é se é bom ou mal, foi instigante, não foi? Sabe? Fez a gente pensar em um monte de coisas. Foi, eu acho que isso é o mais importante. Eu Obrigado, também Guilherme. Hum. Eu também estou contente de estar aqui, né? E, sobretudo, aquela primeira ideia que o Guilherme passou para a gente aqui sobre as populações indígenas discutidas de modo genérico, né? De forma genérica, discuti-las, né? E aqui nós tivemos uma exposição que mostra, né, a riqueza, né, a beleza de quando a gente se aproxima e com o cuidado, né, de não generalizar, de não tratar de forma genérica. Então, isso eu acho que é muito importante, esse ponto de partida, que a história nos dá, né, de forma, como a história, né, está, o que nós estamos aprendendo, como o Guilherme mesmo dizia aqui, o que estamos aprendendo nesses últimos tempos. Eu acho que essa disposição de sempre aprender mais, né? Eu acho que esse caminho foi muito fecundo por isso, né? Por essas provocações e esse conhecimento nessa tarde que a gente pôde encontrá-lo. Muito obrigado. bom, eu agradeço demais também a presença do Guilherme, né, e passo a palavra a ele para que ele faça seus comentários finais. Quero dizer que foi um prazer, né, contar com a participação do Dalton e do Márcio hoje à tarde, né, para que nós pudéssemos aí conversar, né, com o Guilherme a partir dessas provocativas, instigantes reflexões que ele nos trouxe. Né, sairemos todos ainda mais motivados a reler aquilo que nós já lemos alguma vez, né, principalmente dos historiadores mais tradicionais, e também de olhar a documentação histórica sob uma outra perspectiva. Né? Guilherme, contigo a palavra agora também. Eu só tenho a agradecer absolutamente, envergonhado, inclusive, porque as palavras foram incríveis, a resposta que foi dado foi muito superior ao que eu podia imaginar, e esse tipo de espaço eu acho que sempre é muito, muito necessário para esse tipo de discussão, e como é bom ter ouvidos e pessoas para dialogar dessa forma tão, enfim, tão direta, né? Não precisa ficar explicando certos, fazer meia-culpas ou cuidados, porque às vezes a gente está muito acostumado em eventos a dialogar com historiadores que estão acostumados a trabalhar com uma documentação e uma visão muito dura, e eu não estou criticando, na verdade, enfim, não quero, longe de mim, né? Mas a gente que trabalha com populações indígenas ou com outras ontologias, para melhor falar, é difícil a gente ter esse tipo de diálogo às vezes. Então, para mim, foi muito gratificante. Eu fico, como o professor Dalton falou, eu fico feliz, muito feliz, feliz e realizado. E enfim, muito obrigado mesmo. Viu? Bom, pessoal, eu agradeço a todos que nos acompanharam, né? E as atividades do grupo seguem ainda, a programação do grupo Tempo, Memória e Pertencimento, né, até o final do ano, uma série de atividades. Convido todos a acessarem o site, né, do IEA USP para consultarem as próximas atividades promovidas pelo grupo, e dizer também que foi realmente uma tarde muito privilegiada, eu diria, para todos nós, né, no sentido de que saímos todos muito enriquecidos pela oportunidade de estarmos, né, num ambiente propício ao diálogo, né, num momento que a gente sabe, né, que nós estamos recuperando esses espaços, né, de liberdade, de autonomia. Isso se faz muito importante, e o grupo realmente, com as suas atividades, tem oportunizado isso. Então, um grande abraço aos meus colegas, né, ao Dalton e ao Márcio, e também um abraço muito especial, muito carinhoso no Guilherme. Tá? Uma boa tarde para todos, né, e um bom início de semana a todos também.
tá? Obrigado e tchau, gente. Bom Tchau, trabalho. tchau. Tchau, tchau.